Glória a Deus. Pronto, comecei a gravar, tá bom, amados? Shalom a todos, boa noite, glórias a Deus. Estamos mais uma vez aqui na nossa mentoria, né? Estudando esse livro aqui, bastante importante para nós. Bom seria se muita gente estivesse, por quê? Porque a ideia é trazer o mesmo entendimento, né? Principalmente ao Ministério Zoe, né? É trazer o mesmo entendimento. Aí o que vai acontecer é que nós, pastores aí, vamos ter que ensinar para as nossas ovelhas, né, a forma com que o Ministério Zoe entende, né, qual que é a linha de escatologia, né, que nós seguimos. Então, bom seria se todos estivessem aqui, mas é assim mesmo, né, amados? É a medida da nossa busca, da nossa sede, e eu aprendi a não reclamar, né? Apenas estou levantando essa questão porque eu acho que seria bastante importante que os pastores, os membros, né, estivessem também conosco aqui. Mas vamos caminhando, né? Em nome de Jesus, incentivando o nosso povo. Eu vou pedir para Marta. Marta, você está podendo orar? Pode? Isso, pode Glória a estar. Deus. Ore por nós, então. Hã? Tirar só do Bluetooth aqui do fundo. Peraí. Amém, glória a Deus. Pai maravilhoso, rendemos graças ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é grande, tremendo e maravilhoso. Pai celestial, te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a tua unção da sabedoria, a tua unção, meu Pai, do entendimento sobre nós, ó Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha selar, ó Pai, esta mentoria com teu muro de fogo, meu Pai, que nenhuma interferência, meu Pai, que seja na área cibernética, que seja, ó Deus, nas frequências, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrama a tua unção, o teu mover, a tua glória, a tua graça, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que vão, ó Deus, em nome de Jesus, entrar mais tarde, aqueles, ó Deus, que não podem, mas que vão, ó Deus, assistir através, ó Deus, da gravação. Em nome de Jesus, alcança cada um, ó Deus, resguarda sua casa, sua família, tudo aquilo que lhes pertence, meu Pai, em nome de Jesus. Dai-nos graça, Pai, dai-nos renovo, dai-nos, ó Deus, intrepidez, autoridade, ousadia, meu Pai, em nome de Jesus. E acima de tudo, Pai, faça o teu querer, o teu mover, o teu agir em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e te bendizemos, Pai, para a honra e glória do teu precioso nome, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigada, Marta. Bom, irmãos, nós estamos agora estudando, né, o Apocalipse, e a semana passada estudamos o capítulo 5, né, 4 e 5, que fala sobre o cenário celestial do reinado de Cristo, né? Então, foi bem interessante nós estudarmos, né, esses capítulos, não que a gente estudou, não estudamos e não vamos estudar cada versículo, né, dos capítulos, mas estamos nos aprofundando na ideia geral dos capítulos, né, e a forma com que a visão escatológica, né, preterista parcial entende o Apocalipse. Então, nós já temos visto que o entendimento é bem diferente daquela visão que nós tínhamos, né? Como nós aprendemos, e aprendemos a visão futurista, né? Entendendo que o Apocalipse aconteceria tudo no futuro. Mas nós vimos, né, desde o primeiro estudo do Apocalipse, que muitas coisas já estavam acontecendo naquela época de João, né? Deus estava
mostrando, na verdade, Shalom, pastora Fran, boa noite, Deus abençoe. Foi a visão que Deus, tudo bom? Né, que o próprio Deus e Yeshua passaram para João para coisas que aconteceriam em breve ali, né? Nós lemos aqui no Apocalipse 1, versículo 1, só para recapitular aqui. A revelação de Yeshua, Hamashia, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e que a deu a conhecer, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Glórias a Deus, né? Então, vamos lá. Então, agora, capítulo... fizemos um panorama do livro do Apocalipse, fazendo uma passagem pelo capítulo 1, depois o 2 e o 3, né? Que falavam das 7 cartas às 7 igrejas. Então, nós tivemos o entendimento de que essas 7 igrejas, elas existiam, e essas cartas eram endereçadas a elas naquele tempo, né? Diferente da visão futurista, que fazia uma comparação de períodos da história que eles relacionavam, ou relacionam, né, a cada igreja, né? Então, a gente pôde entender que não, aquelas igrejas existiram, as cartas foram direcionadas a elas, e não diziam do futuro, ok? Depois o capítulo 4 e 5, os capítulos 4 e 5, que falam do cenário celestial do reinado de Cristo, né? Então, fala sobre a visão que João teve da sala do trono, o capítulo 5, que Jesus é digno de abrir o livro, e agora nós vamos entrar no capítulo 6, e eu coloquei também, se der tempo, né, a gente também vai, pelo menos, iniciar o 7, mas, se não der tempo, a gente também não está correndo, né, porque a cada estudo a gente está se desconstruindo e aprendendo novamente, e reaprendendo. E glórias a Deus por isso, né, amados? Então, Apocalipse capítulo 6. Eu gostaria que nós lêssemos esse capítulo, né? Ele tem 17 versículos, e eu estou aqui com 2 Bíblias, que é a judaica e a peshita, porque depois eu quero apontar para vocês diferença de tradução, que faz bastante diferença na forma com a qual eles abordam, né, esse capítulo. Então, a gente pode ler o capítulo 6? Vocês estão com as Bíblias aí? Poderiam, cada um são 17 versículos, cada um poderia ler pelo menos uns 3, 4 versículos, pode ser? Quer começar, pastora Fran? Pode ser? Aí... Boa noite, Shalom. Boa noite, Shalom. Apocalipse 6, né? 6, isso. Os selos. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venham. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: venham. Alguém pode dar continuidade? Você leu até o 3, né? Ok. Vou ler, pastor. Pode ler. Vai, querida, do 3, aí depois eu pego o outro. Tá bom. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho,
E ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. 7. Quando ele rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome do seu cavaleiro era a Morte, e o Seol o seguia. Foi assim dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, por pragas e também mediante os animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou, o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isso é, por terem dado testemunho. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sem ser mortos, como igualmente eles foram. Vi o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Obrigada, amadas, obrigada, glórias a Deus, né, pela leitura da palavra. Vou seguir aqui o comentário, depois eu falo sobre a diferença que eu vi aqui nas duas versões, que tem a ver com as versões que vocês leram também. Então, aqui, Apocalipse 6, né, no livro, página 118, o exército de Deus se prepara para a batalha. Então, começando no capítulo 6 de Apocalipse, nós lemos sobre Jesus desatando os selos do livro, um de cada vez. Com o abrir de cada um dos primeiros 4 selos, um cavalo é ordenado a comparecer diante de Deus, e a cada um é dado um poder para destruir. Então, o primeiro cavalo é um cavalo branco, com poder para vencer. O segundo cavalo é vermelho, e ele tem poder para tirar a paz da terra. O terceiro cavalo é preto, tendo poder para tornar o sustento e a provisão difíceis de obter. O quarto cavalo é amarelo, com poder para matar pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras selvagens. Os futuristas veem esses cavalos
como se Deus realmente estivesse liberando a destruição sobre a terra. Na verdade, nenhum desses cavalos é visto vindo para a terra. A cada um deles é dito, vem, no sentido de se apresentarem a Deus. Aí, quando eu li essa parte aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco confusa, porque nessa versão judaica aqui, claro que tem outras Bíblias judaicas, né? Essa é uma delas. Quer ver? Também fala, cadê? Na versão judaica, fala vá, não fala vem. Todas as vezes que tem vem, na versão judaica está escrito vá. Por exemplo, o versículo 6, a seguir observei. Oi? Verdade, agora que eu reparei. Eu estou com a King James e eu li na judaica completa. E ele fala vá. Foi até que eu li. Foi a versão que você leu, né, pastora? Eu percebi. Não é interessante? E aí ela fala vá. Todas as vezes que tem o vem, é vá. Por exemplo, o primeiro versículo. A seguir observei quando o cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão, vá. Aí olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Aí versículo 2. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vá. E aí, isso me deixou meio assim, eu falei, ué, mas aqui no livro está dizendo vem, nessa versão judaica está dizendo vá, aí eu peguei a Peshita está dizendo, acrescenta mais um verbo, está dizendo vem e vê, vem e vê. E aí eu queria ler pelo menos uns 2 ou 3 versículos na Peshita, para explicar para vocês qual foi a minha impressão inicial, que eu fiquei batalhando, assim, pedindo para o Espírito Santo me ajudar, né? A entender realmente. Por exemplo, versículo 6. Depois vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e escutei uma das 4 criaturas viventes que dizia como com voz de trovão, vem e vê. Acrescentou o verbo ver, né? Então escutei e vi, e era um cavalo branco. E o que montava tinha um arco e foi posta sobre ele uma coroa e saiu vencendo de modo tal que vencerá. Aí, no versículo 3 também, em vez de vá, fala vem. E aí eu achei interessante porque no versículo 2 diz assim, não, no final do 1, fala vem e vê, né? E na judaica não diz vem e vê, fala vá. E aí, quando João fala no versículo 2, ele diz, então escutei e vi. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, por que será que está essa diferença, né? De conjugação verbal, porque eu acho que isso faz uma diferença dentro da forma com que vai ser abordado aqui. Aí, a Peshita, eu acho que vocês já sabem que ela, na verdade, ela foi escrita numa versão, uma das versões do aramaico, né? Que era o idioma, a língua mais que Jesus realmente falava. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, olha, ele manda escutar e ver, vem e vê. E aí, nas versões judaica e nas outras versões, também está escrito vá. E aí, por que eu estou nesse dilema, né? Por quê? Porque aí na página 119, está dizendo assim, que os futuristas veem esses cavalos como se Deus realmente estivesse liberando a destruição sobre a terra. E aí, quando fala vá, a impressão que a gente tem é de que realmente está tendo um movimento de ida, né? De alguma coisa que está sendo realizada naquele momento. Vocês concordam comigo? Vocês têm essa mesma impressão?
Mas, na Peshita, quando fala vem e vê, é diferente, né? É diferente, é uma conjugação diferente. Veja, vem até aqui e veja. Por quê? Na verdade, no livro, né, no entendimento dos escritores, eles estão dizendo o seguinte: na verdade, nenhum desses cavalos é visto vindo para a terra. Só que se a gente pegar as versões que falam vá, a impressão que a gente tem é que eles estão vindo para a terra. Vocês concordam ou discordam? Qual que é a impressão de vocês? A Olivia também pensa assim, né? E aí, quer falar? Pode falar, pastora. Não? Tá certo. E aí, vamos lá, vamos seguir. Você não entendeu, né? Então, porque eu fiquei, quando eu estava lendo o livro, e aí fui ler os capítulos, né? O capítulo 6, depois o 7, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o comentário dos escritores, quando eles comentam assim, que os futuristas veem esses cavalos como se Deus realmente estivesse liberando a destruição sobre a terra, né? Então, é como se Deus estivesse falando para os cavalos, vá, porque na tradução, por exemplo, judaica, está dizendo vá, então vá. Para Né? mim, é como se fosse uma ordem para a terra, mas não é isso? Então, a gente vai ver que não é bem assim. Mas eu fiquei... Como assim, Brasil? E não é, né? Isso, minha querida. E não é, né? Porque, olha, bem que o apóstolo falou, gente, o nosso pai é bênção, né? Ele que nos orientou a estudar esse livro, né? Porque é a forma com que o Ministério Zoe se apropria da escatologia, né? Só que ele falou, pastora, vai ter umas partes aí que a senhora vai ficar meio na dúvida, que o povo também vai ficar. Eu falei, bom, vamos ver, né? E teve várias partes já que a gente ficou assim, mas essa aqui me pegou mais, eu achei assim. Eu fiquei mais... demorei mais a entender, né? Mas vamos lá, vamos caminhar. Então, assim, é porque a conjugação verbal do verbo ir está diferente, né? Então, eu estou sendo um pouco repetitiva mesmo. Algumas versões está dizendo vá, e outras, na Peshita, por exemplo, está dizendo vem e vê. Agora, peraí, eu não vou ficar tanto tempo aqui, não, é só para a gente construir aqui um entendimento. A pastora Rafa até abriu aí, né? Menina, porque eu queria descabelada. Não tem importância, não, tem importância. Na judaica, eu estou gostando muito dessa Bíblia. E aí, quer dizer que a Peshita ainda é mais profunda, é mais original, vamos dizer assim? Então, é que a Peshita, ela busca a versão... nossa, acabei de falar. Do aramaico. Que Jesus, na verdade, ele falava mais em aramaico. Não que ele não falasse o hebraico também, mas eles entendem que ele falava mais o hebraico, o aramaico. Então, a Peshita é bem difícil de ler. Tem palavras assim, por exemplo, quando fala sobre... Quando fala Senhor, Deus, Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, é Maria, com Y. Deus é Allahá. Então, é bem difícil, ainda bem que tem um dicionáriozinho no final, mas eu confesso que eu fico para, em termos de estudo, é bom, né? Que você vai se aprofundando mais. Mas eu tenho que ficar o tempo todo olhando lá, porque tem palavras bem difíceis, né? Menos comuns para nós. Eu acho muito estranho chamar o Senhor de Maria. Pastora. Né? Mas é o que está na Peshita. Pode falar. Eu não sei se foi algum erro também deles colocar lá a escrita, mas pelo que eu estava vendo, a pronúncia é Mar-Iá. Mar-Iá. É separado. E tá junto, né? Na Peshita é junto. É
tá junto, mas sei lá. Ah, então, pode ser um erro, porque quando a gente vai pro, quer ver, pro dicionário, deixa eu só mostrar. No dicionáriozinho aqui que tem no final da peixita, tá separado, tem uma explicaçãozinha, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Shalom, cadê? A Ângela tinha entrado, mas ela entrou e saiu. Quer ver? Ó, aqui no, no dicionário da Peshita, no finalzinho, quando tá Senhor, tá assim, ó, Maria junto. Aí tá assim, referência ao Senhor Deus. Alguns autores afirmam que é a forma abreviada de mar, que quer dizer Senhor, e a apócope, meu Deus, que palavra difícil, de Iavé, pegando o Iá. Então, na explicação, eles separam, mas na hora da escrita, eles colocam junto. Então, pode ser não sei, pode ser um erro mesmo, né, Olivia? Você também tem a Peshita, então? Tenho, e para mim, quando eu comprei ela, eu achei super estranho. E eu, Ah, Maria? Quem é Maria, Jesus? Só via Oxalá, né? Nas Bíblias aí que tem Oxalá. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Quero mais essa Bíblia. então, mas na verdade, Oxalá quer dizer tomara, né? Tomara. Que é tomara seja, né? Se bem Tomara, quisesse. isso. É que a gente não tem Para você cultura. fazer uma leitura no microfone de tudo aí. Que para nós, assim, a minha mãe, ela já foi de religiões africanas, e Oxalá, para eles lá, era Deus. Olá. Oxalá era Deus. Tanto que tinha música que eles chamavam, mas era nomeado como Deus, não como Deus, né? Entendi. Sei lá. É um tipo de expressão que fica complicado. Isso, aí a gente vê, eu também, se eu ver seu Oxalá na Bíblia, peraí, que tá pegando? É o que fala de apropriação cultural, né? Digamos assim. O povo ama essa expressão, né? Mas a gente não está acostumado, né, a usar essa expressão na Bíblia. É muito estranho, é muito estranho. É isso aí. Então, vamos lá, vamos seguir aqui nesse entendimento, né? Então, vou até repetir aqui. Então, os futuristas veem esses cavalos como se Deus... Shalom, Ângela, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Como se Deus realmente estivesse liberando a destruição sobre a terra. Na verdade, nenhum desses cavalos é visto vindo para a terra. Aqui que eu me deu um nó, né? Porque na versão da Bíblia que foi usada no livro, fala vem, né? E como eu já disse, na Peshita fala vem e vê, e na judaica fala vá. Aí eu fiquei meio confusa, mas aí eu fui pedindo a ajuda do Espírito Santo, fui lendo e relendo para entender. Então, a cada um desses cavalos é dito vem, no sentido deles se apresentarem a Deus. Cada cavalo recebe poder para destruir e depois é liberado não para ir à terra, mas para tomar a sua posição no céu, onde eles podem exercer autoridade sobre a terra. Aqui, a gente vai ver no decorrer desse estudo aqui, principalmente desse capítulo 6, o seguinte: quando teve a introdução do Apocalipse, né, os escritores disseram o seguinte, que a maioria dos futuristas procuravam espiritualizar, né, o sentido da escrita, o sentido dos textos, né, e que eles iam tentar, dentro do possível, né, a visão preterista parcial iria tentar, dentro do possível, entender
de forma estrita, como está escrito. Então, algumas partes que nós já estudamos, como foi a introdução do capítulo 1, capítulos 2 e 3, 4 e 5, até foi possível que a visão preterista parcial entendesse, né, exatamente como está escrito. Agora, a partir desse capítulo 6 aqui, e um pouco do 7, já não caminha exatamente dessa forma. Por quê? Porque eles vão dizer para nós, e é verdade, que existe também uma linguagem simbólica, uma linguagem profética muito utilizada, né, no Apocalipse, em Daniel, e que no capítulo 1 a gente estudou um pouco sobre isso, sobre essa linguagem profética, né? Então, a gente também, então, em alguns momentos, não vai ser possível, dentro da visão preterista parcial, trazer o significado exatamente como está escrito. Então, esses 2 capítulos, por exemplo, eles estão dessa forma, vão ser entendidos dessa forma, não exatamente como está escrito, como a gente olha e bate e dá a impressão que eles já estão vindo para a Terra, receberam uma ordem de Deus para já virem. Mas aqui, eles estão dizendo que os cavalos tomaram posição para exercer, tomaram a posição no céu, onde eles podem exercer a autoridade sobre a Terra. Aí a gente vai continuar, isso vai ficar mais claro. Então, podemos comparar esse cenário com o de um rei posicionando suas forças na frente de batalha antes de a batalha começar, né? Então, é um rei ou é um general dando ordens aos seus pelotões, né, de diferentes posições para que eles tomem a posição, né, para que eles se organizem. Foi engraçado que quando eu comecei a ler aqui, o Espírito Santo é interessante, né? Ele me levou, quando eu estudei na escola municipal, do primeiro ano à 6ª série. Estudei escola municipal da prefeitura. E na minha época, a gente tinha que, antes de ir para a sala, a gente tinha que fazer fila no pátio. Olha, a gente não entrava na escola sem estar uniformizado, e era calça ou saia para as mulheres, né? Para os meninos, azul marinho, camisa branca ou camiseta com emblema da escola, e tinha que fazer fila por ordem. E a gente tinha uma... Aqui, Michael, aqui vem e vê na Peshita e na King James 1611. Olha só, Michael, legal. Cantava o hino também. Então, gente, então vocês pegaram essa fase também. E a gente tinha que se organizar em fila por classe, cantava o hino nacional, tinha uma diretora, uma inspetora, dona Terezinha, que a gente tinha mais medo dela do que da diretora, porque ela era muito brava. E ela chamava atenção, ela era pequena, mas ela tinha uma autoridade, gente. Ninguém queria ser chamado a atenção por ela, né? Então, ela, se estava algum fora da fila, ela gritava, ela conseguia fazer a gente ouvir naquele pátio aberto assim, né? Não era nem dentro. A pastora Vânia. É verdade, igual, é isso mesmo, igualzinho pastora Vânia. A pequena que tem muita autoridade, né? Quando fala, a gente até estremece. Pastora Vânia é assim também, é verdade. E a gente ficava assim, se tinha alguém fora, tinha que ir, ela chamava atenção e tinha que entrar na fila, só assim, e aí cantava o hino e só assim ia para a sala. E aí, na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo me trouxe isso na memória. Eu falei, ai, meu Deus, é uma forma, né, da gente visualizar e de aprender, né? Então, bora lá. Então, podemos comparar esse cenário com o de um rei posicionando suas forças na frente da batalha antes de a batalha começar. Do mesmo modo, Deus estava preparando o cenário para as batalhas que se seguiriam, tá? Que se seguiriam. Então, os guerreiros foram colocados em ordem e estavam esperando para serem chamados à ação. Então, esse momento de espera, ele é confirmado quando lemos sobre o 5º selo sendo
desatado, e João vendo as almas das pessoas que haviam sido mortas anteriormente por causa da sua fé. Nós vamos ler essa parte aqui, de quem eram as almas dessas pessoas. Eu também, como você, que nós aprendemos que seria no futuro, que seríamos nós, né, de repente, mas não é. Cadê? O povo está entrando e saindo? A missionária Kátia entrou, mas saiu. Então, nós vamos ver aqui. Então, João vem das almas das pessoas que haviam sido mortas anteriormente por causa da sua fé. Elas estavam observando e clamando a Deus, lá no Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Shalom, missionária Kátia, aniversariante. Deus abençoe. Afinal, nós vamos orar por você, hein? E aí, nós temos um cronograma aqui, uma linha do tempo, que tem o livro que é aberto e os decretos de Deus estão prestes a serem liberados, né? Então, nós temos o período antes de Cristo, Shalom, querida, antes de Cristo, e aí nós temos o zero, né? Onde se começa a contar com o nascimento de Jesus, começa a se contar, então, os anos. Aí nós temos dos capítulos do livro de Apocalipse, amém, querida? Do 7 ao 11 vem o julgamento dos judeus. Depois do 12 ao 14 vem o julgamento do Império Romano. Do 15 ao 19 vem o julgamento de todo mundo. Aí vem o ano 2000. Aí, na sequência dos capítulos 21 e 22, novo céu e nova terra. Isso numa linha do tempo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a proposta é para nós nos colocarmos no lugar de João, no céu, né? Porque Deus o levou a ver o que estava acontecendo no céu. Então, os 4 cavalos tomaram suas posições e se prepararam para a batalha. Aqueles que haviam sido martirizados pela sua fé viram isso e imediatamente perguntaram se havia chegado o tempo de seu sangue ser vingado. Deus estaria atendendo às orações dos seus santos quando liberasse os seus juízos. Em expectativa, os santos clamaram, mas lhes foi dito que esperassem apenas um pouco mais, embora a batalha fosse iminente, ou seja, logo iria acontecer. Aí, vamos ver, né, o rompimento do 6º selo. Com o desatar do 6º selo, João viu sinais de eventos catastróficos. Então, Apocalipse 6, do 12 a 14, diz: e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, aqui, por exemplo, esses versículos, eles falam numa linguagem bem profética e simbólica, né? Por isso que ele está dizendo que das páginas 61 a 64, o sol, a lua, as estrelas eram usadas frequentemente simbolizando ou se referindo às autoridades governamentais, né? Mas a gente aprendeu que isso que aconteceria como estava escrito, né? Pelo menos eu aprendi assim, dessa forma. Mas, quando a gente estudou lá no início, realmente no capítulo 1, realmente eles explicam isso, que é uma linguagem se referindo às autoridades governamentais. Então, é um dos textos que a gente não pode pegar e ter uma interpretação literal, porque aqui é uma linguagem simbólica, profética, usada
em livros proféticos, né? Então, quando as autoridades governamentais eram removidas ou diminuídas, dizia-se então que o sol, a lua ou as estrelas caíram ou escureceram, né? Então, nessa passagem, nós vemos essas autoridades sendo abaladas pela presença de Deus. A referência apocalíptica a terremotos significava que Deus estava intervindo e agindo em juízo para remover as autoridades estabelecidas e para substituí-las pela sua autoridade. Acho que a gente tem que orar dessa forma aqui, gente, pela nossa nação, né? Orar pela nossa nação, para que o Senhor, para que venha um terremoto, não é verdade? É isso aí, um terremoto que signifique realmente a intervenção de Deus agindo em juízo, né? Mas eu creio que na hora que Deus determinar, quando ele fala haja, vai acontecer aqui no Brasil. Então, para constatar essa afirmação, em outra passagem, nós podemos ler Hebreus 12, de 26 a 28. Alguém poderia ler? Está no livro, mas também para quem não está com o livro e quiser ler, Hebreus 12, de 26 a 28. Oli, você está deitadinho? Podia pegar uma aguinha para mim? Idiota. Dá para pegar uma aguinha para mim? Já. Podem ler, quem achar. Hebreus 12. Vai. Vai. Aquele cuja voz abalou. Então a terra agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas para que as coisas não são abaladas, as que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça. É isso aqui mesmo? Tá certo? Eu vou Lê ler. de novo aí, que eu tô lendo tudo atrapalhado. Me perdoa, gente. Qual que é? Aquele do 26 ao 12, 26, 28. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. É até o 29? Até o 28, né? 28. É isso. Obrigada, queridos. Obrigada. Então, aqui está falando exatamente, né, de que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Então, o que pode ser abalado, né, quando ele fala, ainda uma vez, por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu, né? Ele fala que isso significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para as coisas que não são abaladas permaneçam, ou seja, a própria autoridade de Deus não pode ser abalada, a essência de Deus não pode ser abalada, né? O seu poder, a sua soberania não é abalável, mas todas as outras coisas são, né? Porque ele tem domínio sobre tudo. E aí, à luz de tais promessas, nós devemos ver o terremoto que começou com o rompimento do sexto selo, como Deus, então, abalando autoridades e estabelecendo a própria autoridade dentro do seu reino. Então, a partir do momento em que o sexto selo é desatado, nos é dito. Alguém pode ler, então? O Apocalipse 6, de 15 a 17? Apocalipse 6, de 15 a 17.
Amém. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode sustentar-se ou suster-se, suster, É isso aí. E quase não quem sai. esse minutinho, é isso aí. Quem pode suster-se? Deixa eu só colocar a Lídia aqui, ó. O volume já está baixo. Já tá, né? Tá bom. Não Será tira que não todo vai o volume, sair? Não, não. Eu deixei baixinho, mas vai mais. Ah, tá. Pronto. Deixa a Lidinha sair, porque ela vai ouvir em outro espaço. Seja bem-vinda também, Vera Lídia. Ela estava aqui, mas ela estava oculta. Estava aqui no sofazinho. Agora ela vai para o quarto. Então, João então estava tendo uma visão das coisas que em breve devem acontecer, como está lá no versículo 1, né? Do capítulo 1. Então, Deus havia posto em ordem os seus cavalos, isto é, o seu poder para a batalha. Na sua gloriosa presença e na presença do seu poder, as autoridades da terra ficaram aterrorizadas. Eles podiam ver que o juízo e a guerra estavam prestes a começar. Agora, eles nos convidam, né, a colocar tudo isso no momento certo. Há 2000 anos, Jesus subiu ao céu. O Pai, então, disse ao seu filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso está lá em Atos 2, 34 e 35. Então, João estava de pé na sala do trono, prestes a testemunhar o cumprimento da promessa de Deus a seu filho. Os decretos de Deus estavam na iminência de ser liberados. Os cavalos estavam alinhados na frente da batalha e a guerra estava para começar. Aí, agora, para a gente entender mais o capítulo 6, a gente tem que caminhar um pouco aqui no capítulo 7, tá bom? No capítulo 7. Hoje a gente vai ficar só no 6 e no 7. Se a gente ficasse só no 6, ia ficar um pouco obscuro ainda esse entendimento, né? Aí eu vou pedir para que nós leiamos também o capítulo 7, pode ser? Cada um lendo aí uns 3 versículos, acho que dá para quase todo mundo ler. Podemos ler o 7, queridos? Quem quiser começar, fique à vontade. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben foram selados 12.000,
Da tribo de Gade foram selados 12.000. Pode continuar ou não? Quer alguém continuar? Alguém quer continuar? Que eu me empolguei. Pode ler, então, Olivia. Pode ler. Da tribo de Aser foram selados 12.000. Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. E da tribo de Isacar foram selados 12.000. Da tribo de Zebulun foram selados 12.000. E da tribo de José foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono e ao redor dos anciões e dos quatro animais. E caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, seja ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Um dos anciões respondeu-me, dizendo: Quem são esses que estão vestidos com túnicas brancas, e de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, não terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Olivia. Aí, amados, nós entramos, então, nesse capítulo e começa, então, a destrinchar, né? O capítulo 6, principalmente. Mas começa sobre o julgamento dos judeus. Então, aí começou o julgamento na casa de Deus. Nesse contexto, estamos falando do povo de Deus do Antigo Testamento, especificamente os judeus. Como Paulo advertiu em Romanos 2:9, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Olha só, ao judeu primeiro e também ao grego, né? Essa é a maneira de Deus julgar primeiramente o seu próprio povo, antes de julgar o mundo. Aí nós vamos ver aqui, eu vou ler 1 Pedro 4:17, que diz assim, exatamente o que está dizendo aqui. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, muitos cristãos têm dificuldade em conceber a ideia de Deus julgando severamente o seu povo, né? Mas uma declaração fundamental da aliança de Deus com os judeus foi que se eles obedecessem a ele, ele os abençoaria. Mas se eles o abandonassem, eles seriam julgados. Então, a gente lê lá em Deuteronômio 28, né? Que tem as bênçãos, né? E tem as maldições. Então, sempre começa no C, né? No C. Vamos pegar aqui só uma partezinha aqui. De Deuteronômio, não vamos ler Deuteronômio, mas só para...
tem sempre uma condição, né? A condição de sermos abençoados está na obediência. Vamos lá. Então, se ouvirem com atenção o que diz Adonai, né? Sempre a condição de ser. Adonai, então, abrirá para vocês o bom tesouro dos céus. Adonai fará de vocês cabeça e não cauda, se ouvirem, guardar e obedecer aos mitzvots de Adonai, né? Então, existe uma condição para as bênçãos. E essa condição foi colocada primeiramente para o povo judeu, né? Porque eles receberam diretamente de Deus primeiro, né? A revelação de Deus, Deus se revelou ao povo, né? Deus foi se revelando ao povo e revelando o seu caráter ao povo de Israel. E aí, depois, na metade, né, mais ou menos do livro, do capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor vai dizer, né? Mas se vocês não guardarem nem obedecerem, né? Então as maldições virão sobre vocês. E é bem interessante também a gente observar que, na verdade, as maldições, elas não vêm de Satanás. É Deus que estabelece as maldições. É Deus quem estabelece as maldições. Ele diz, maldito será, né? Então, a gente precisa entender que o peso que tem sobre a nossa vida, né? As maldições advindas de pecados de desobediência, né? A desobediência, todo pecado é desobediência. Então, tem um preço a se pagar para termos as bênçãos, né? Por isso que, quando a gente fala, a gente estava até, a pastora Rafa estava, né, numa reunião com o Transformado, com a equipe do Transformado, a gente estava falando sobre isso, né, que na hora de fazer um mapeamento, o que precisa ficar claro é que existe não são apenas as renúncias, né? Mas principalmente um comprometimento da pessoa em mudar o seu comportamento, em deixar de praticar aquele pecado, né? Mas é realmente entrar num processo de disciplina, de obediência à palavra de Deus, o que vai nos proteger, o que vai nos fazer libertação, o que vai atrair as bênçãos é a obediência. Então, vamos lá. Então, o Antigo Testamento nos fala sobre como os judeus abandonaram a Deus e assim sofrerem julgamento. Foi por causa da desobediência e dureza de coração deles que os seus inimigos puderam derrotá-los. Então, olha só, amados, muitas vezes, eu acho que na unidade profética, ou aqui, eu não lembro direito, eu até comentei sobre isso. Claro que nós oramos sobre Israel, nós amamos Israel. Nós temos clamado nesse tempo para que essa guerra seja exterminada, para que os inimigos de Deus e do seu povo sejam vencidos, né? Mas a gente sempre precisa lembrar que em muitos períodos que Israel foi levado cativo, que eles perderam guerras, né? Foi por causa da desobediência. Entende? Foi por causa da desobediência. Então, Deus, ele traz o juízo. Então, nós também, eu creio que quando nós orarmos por Israel, nós precisamos incluir para que o seu povo, para que Israel se arrependa do principal pecado, que é da rejeição de Yeshua como Salvador, como Messias, e do reconhecimento de que ele é o Filho de Deus, né? Porque nós sabemos que Deus ama Israel e nós amamos Israel, mas eles precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias esperado, que ele é o Filho de Deus, né? Então, porque eles são o primeiro povo que receberam esta revelação, este conhecimento, né? Este entendimento. A revelação vem quando nós damos lugar
ao Espírito Santo de Deus, né, para nos trazer a revelação da palavra. Então, eu creio que nós precisamos orar nesse tempo que eles estão vivendo hoje, também para que venha arrependimento dos pecados que eles cometem, né? Eu não estou aqui para denegrir o povo de Israel, mas, por exemplo, se nós formos fazer pesquisas, é até contraditório, mas é aprovada a lei do aborto, num país que tem como cultura geral a Torá, né? Então, é contraditório. Amém, Marta. Deus abençoe, viu, querida? Obrigada pela presença. Então, precisamos orar por Israel nesse sentido também, para que sim, que eles vençam os inimigos, mas paralelo a isso, que eles também se voltem a Yeshua, né? Que eles reconheçam Yeshua como o Messias. Porque na história, a história se repete, né? A desobediência do povo sempre atraiu o juízo de Deus, tá? Então, vamos lá. Durante os séculos 5 e 6 antes de Cristo, então o que aconteceu? Os judeus eles foram expulsos da sua terra. Lembra, Jerusalém foi destruída e aqueles que não foram mortos foram levados como escravos para a Síria e a Babilônia, né? E aí vemos um padrão semelhante também no Novo Testamento. João Batista chamou os judeus ao arrependimento. Mas quando eles não o quiseram, ou seja, não se arrependeram, ele declarou que o machado já estava posto à raiz, querendo dizer que o juízo estava caindo sobre eles. E é o que está escrito em Lucas 3, de 7 a 9. E Jesus também lamentou o fato de que, apesar de Deus ter enviado muitos profetas para os judeus, eles os haviam perseguido e até matado. Podemos ler Mateus 23, de 29 a 35? Alguém poderia ler? Mateus 23, de 29 a 35. Quem achar, pode ler. Mateus 23, de 29 a 35. E aí, gente? Vinte e três, pastora. Isso. Mateus 23, de 29 a 35, por favor. Amém. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que vieram de modo correto. Quer dizer, que. Só um momento, desculpa aí. Das pessoas que viveram de modo correto. 30. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Até o quanto, pastora? Até o 35. Portanto, vão e determine o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno. Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros na sinagoga e persegui-los de cidade em cidade.
Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Obrigada, pastora Fran. E o 36 eu não tinha pedido, mas diz assim: sim, eu lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Aquela geração, tá? Que Jesus estava falando ali com eles. Tudo isso sobrevirá a esta geração. E aí, então a gente vê o quê? Que Jesus, então, lamentou o fato de que, apesar de Deus ter enviado muitos profetas para os judeus, eles os haviam perseguido e até matado, né? Então, olha só que ironia mesmo, né? Eles dizendo que se eles tivessem vivido no tempo dos seus pais, dos antepassados, jamais teriam participado da morte dos profetas, né? Sendo que eles iriam matar o próprio Jesus, né? Não reconhecendo Jesus como o Messias. Então, a maior ofensa, a ofensa que os judeus, né, que o povo de Israel cometeu foi muito maior, porque foi a rejeição dos judeus a Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Essa foi a maior ofensa, o maior pecado cometido, né? Então, por quê? Várias vezes Jesus declarou a destruição que estava prestes a vir sobre Jerusalém e o templo judeu. Lembra que a gente estudou sobre isso? Né? Por exemplo, Mateus 23, de 35 a 48, aqui resumido. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha só. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, Jesus, ele decretou a destruição. Ele decretou a destruição, decretou o juízo, né, sobre o povo judeu, sobre os judeus. No capítulo 1 do livro, né, nós discutimos, estudamos sobre o holocausto judeu do ano 70 depois de Cristo. Lembram-se, né, que Jesus profetizou lá em Mateus 24, não é? Que aquele povo iria sofrer uma grande destruição, que viria o abominável, né? E o abominável seria o quê? Foi o quê? A destruição do templo e a invasão e destruição de Jerusalém, e os judeus serem mortos, ou quem não foi morto, serem levados cativos, né? Então, por quê? Porque, na verdade, os romanos invadiram, né, cercaram Jerusalém, depois invadiram e destruíram os símbolos da fé dos judeus. Então, isso foi algo abominável, terrível para eles, né? Mas para que eles pudessem entender que Jesus era o Messias, teriam que, embora nem todos creram, mas Deus teria que tocar naquilo que era importante para eles, porque existia uma idolatria também com relação ao templo, né? E com relação a Jerusalém. Então, eles precisavam voltar os olhos deles para Jesus como Machia. Então, isso foi só uma retrospectiva rápida, né? Porque a gente já estudou bastante sobre isso. Então, eles estão dizendo aqui, não vamos repetir essa discussão, porque a preocupação está no fato de que alguns dos nossos leitores, ele fala assim, às vezes pode estar pulando páginas para lerem o capítulo sobre o estudo do Apocalipse, em vez de lerem desde o início. Então, ele está dizendo assim, olha, eles estão dizendo, olha, é necessário para que haja compreensão agora do Apocalipse, que tenha lido, estudado
já desde o começo do livro, né? Então, é importante nós estarmos cientes daquele holocausto judeu do primeiro século, né? Lá no ano 70 depois de Cristo, porque senão não vai conseguir captar com clareza que ele foi o cumprimento do juízo descrito nos capítulos 7 a 11 de Apocalipse. Então, na verdade, o que está descrito nos capítulos 7 a 11 tem a ver com aquela situação que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ok? Então, aqui é uma sugestão, né, principalmente para quem tem o livro, que se leiam novamente a breve descrição do Holocausto judeu nas páginas de 49 a 52 desse livro, tá bom? É importante reler, até para nós que já lemos e estudamos bastante, para a gente poder relembrar e fazer essa associação com esses capítulos agora do Apocalipse. Então, veja bem, depois de 4 meses de fome e tortura, porque os romanos cercaram, né, Jerusalém por todo esse tempo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, milhares deles foram crucificados. Naturalmente, nem todos os judeus rejeitaram Jesus, né? Graças a Deus. E, na verdade, grande parte da igreja primitiva era composta de judeus que haviam abraçado o nosso Senhor. Entretanto, a grande maioria o rejeitou. E o apóstolo Paulo escreveu como ele ansiava que os judeus reconhecessem Jesus como Messias, mas apenas um remanescente o havia aceitado. Então, vamos ler aqui Romanos 11. Puderem aí abrir no capítulo 11 de Romanos. Romanos 11, versículo 5, diz assim: Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Paulo também escreveu como a grande maioria dos judeus havia se tornado inimiga do evangelho. Aí o mesmo capítulo de Romanos, versículo 28, diz assim: quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, aqui eles estão falando dos judeus, né? Jesus declarou aos judeus que ele era a pedra que os construtores conhecem bem esse texto, né? Está em Mateus 21, 42. Então, ele prosseguiu dizendo que o reino de Deus seria tirado dele. Cravou aí? Vocês estão ouvindo bem? Deu uma travada, pastora. Amados, deu uma travadinha, né? Tá, Tá dando. tá bom. Tá Então, parando vou só ainda. repetir aqui esses 2 versículos. Tá parando ainda? Parece que Continua? voltou. Pode. Voltou? Tá bom, então. Então, Jesus A declarou aos imagem está judeus... parando, mas o som está bom, pastor. Ah, tá. Ai, menos mal, né? Menos mal. Então, só recapitulando, Jesus então declarou aos judeus que ele era a pedra que os construtores rejeitaram, né? Como diz lá em Mateus 21, 42. Então, ele prosseguiu dizendo que o reino de Deus seria tirado deles, de quem? Do povo judeu, e dado a um povo que produziria os frutos do reino, que são os gentios, que somos nós os gentios. Vamos lá, em Mateus 21, 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Olha só,
A palavra de Deus diz, é João também, Evangelho de João. Acho que é João 6,14 ou 14,6, que diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, ou seja, o povo judeu, veio primeiro para o judeu, né, depois para o grego, os gentios. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, ok? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Então, esse texto fala isso, que Jesus veio primeiro para os judeus, mas eles rejeitaram. Então, aqui, Deus diz o quê? Né? Jesus diz que ele tiraria o reino deles, do povo judeu, e entregaria a um povo que produziria frutos dignos do reino. Ou seja, Deus estaria tirando o reino do povo judeu e entregando para os gentios. Finalmente, nesse contexto, ele declarou que a pedra, que é ele próprio, esmagaria e espalharia como pó aqueles que o rejeitassem. Então, é um juízo sobre o povo judeu, um juízo sobre o povo de Israel. Aí, Aretas de Cesareia disse o seguinte: aqui então foram manifestas ao evangelista que coisas sucederiam aos judeus em sua guerra contra os romanos, como forma de vingar os sofrimentos infligidos a Cristo, ok? E aí, eu não sei exatamente traduzir aqui o nome do livro, mas eu sei que é Sinopsis Ex Comem em Apocalipse. Eu acho que é a sinopse de Apocalipse. Então, esse comentário de Aretas de Cesareia foi baseado no capítulo 7, versículo 1 de Apocalipse. Tá bom? Então, ele disse o quê? Vou repetir. Aqui, então, foram manifestas ao evangelista que coisas sucederiam aos judeus em sua guerra contra os romanos, como forma de vingar os sofrimentos infligidos a Cristo. Então, o que aconteceu com o povo judeu, né, foi um juízo de Deus, né, pelos sofrimentos que Jesus sofreu, né, pelas ofensas, pela rejeição, pela traição, né, mas principalmente pela rejeição a Cristo como Messias, como Filho de Deus. Tá bom? Eu nem vou entrar, nós vamos parar aqui hoje, não vamos estudar aqui a página 124, que ainda trata do capítulo 7, tá bom? E vai até a página 127, nós vamos deixar para a semana que vem, porque vai falar dos 144.000, né? E aí, quando foi lido aqui, o capítulo 7, né, é daqueles que receberam o selo, foram selados na testa, né? Então, foi falando de cada tribo, né? De cada tribo, de cada tribo, 12.000 foram selados. Então, 12 vezes 12.000 dá 144.000, né? Que os testemunhas de Jeová utilizam como crendo que só 144.000 que serão salvos, né? Mas aí a gente vai estudar isso para a semana que vem, vamos só degustar, né, esse entendimento hoje, que ele vai se completar, vai ser um entendimento mais amplo na semana que vem, quando a gente terminar o capítulo 7. Tá bom, queridos? Alguém quer trazer alguma contribuição, algum comentário, fazer alguma pergunta? Muita informação, né? Para a gente parar, para a gente refletir, é um entendimento construído, né? Um entendimento construído. Então, eu creio que vale a pena a gente, quem tem um livro, ler, reler, né? Depois assistir de novo a aula aí, quando for liberada pelo
apóstolo, né? Para a gente poder ir absorvendo esse entendimento, tá? Não é fácil, né? Não é tão fácil, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nos ajudando, né? O Espírito Santo é quem nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele quem nos dá a revelação daquilo que nós precisamos aprender e receber de Deus, para que nós possamos entender a sua palavra como Ele deseja que entendamos. Tá bom? Se ninguém quer dizer nada, nós então vamos orar. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Não desistam, sede firmes e constantes. Vamos nos manter firmes, né, amadas e amados, pedindo ao Senhor realmente que nos dê entendimento dessa palavra, desse estudo, né, para que a gente possa realmente pensar, rememorar, ler, reler, ler os capítulos novamente, 6 e 7 agora, ler os capítulos do livro, reler lá da página 49 a 52, vale a pena, né? Tudo isso a gente vai assimilando. Eu creio, amados, que esse estudo, né, da escatologia vitoriosa passa pela mesma desconstrução que a gente tem passado em outras áreas, né? Como tempos e estações, como o Shabá, como as festas bíblicas, que a gente passou por um processo de entendimento, né? Estamos vivendo hoje, mas não foi imediato, o entendimento das festas bíblicas, o entendimento do tempo de Deus, das estações, como que a gente se move. Eu ainda estou aprendendo muito, né, sobre tempos e estações, como me mover, né, em cada estação, em cada mês, entender o trono de cada mês, né, entender a chave antagônica, entender a bênção da tribo daquele mês, quais são as chaves daquele mês, e esse estudo ainda eu estou absorvendo, né, ainda não está no meu automático, né. Então, da mesma forma, eu creio que é necessário esse processo de desconstrução e de reconstrução, de leitura, de dedicação, de oração a Deus, de pedir que o Espírito Santo nos ensine, para que a gente vá assimilando esse entendimento, né? Então, tudo isso faz parte, tá bom? Do nosso processo de maturidade cristã. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar e pela vida da missionária Kátia, que fez aniversário hoje. Hoje tivemos 4 aniversariantes, né? O apóstolo Joelson, nosso pai querido, a missionária Kátia, o Júnior, esposo da Irã, e a irmã Letícia, né? Então, aí temos vários aniversariantes. Eu vou orar, tá bom? Agradecendo a Deus pela vida de cada um deles, em especial pela missionária Kátia que está conosco aqui, tá bom? Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos, Deus, por esse tempo de estudo que tivemos aqui, pedimos que tu nos ajude, nos dando entendimento, nos dando a compreensão desse estudo, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar nesse processo de desconstrução de um entendimento futurista que nós tínhamos, para esse entendimento da escatologia vitoriosa, Pai, a qual nós abraçamos como Ministério Zoe, como direção apostólica para nós. Que o Senhor mesmo possa nos ajudar a compreender, ó Deus, este estudo, esta palavra, para que possamos amadurecer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e na escatologia que realmente nos reposiciona a sermos vitoriosos, a manifestarmos o Teu reino neste tempo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer pela vida do nosso apóstolo Joelson, tão querido, o nosso pai espiritual, que tem nos dado tanto dele mesmo, tem nos ensinado, tem nos dado direção, tem nos apontado o destino, tem se dedicado, Pai,
a nos orientar sobre todas as coisas, Pai. E nós queremos agradecer pela vida dele, honrar a vida dele, pedir que o Senhor possa continuar lhe abençoando, dando-lhe saúde emocional, física, e que a cada dia ele possa viver as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a vida dele, e possa viver todo o destino profético que o Senhor estabeleceu para ele, Senhor. Nós também abençoamos o Júnior, Senhor, a irmã Letícia, que também aniversariaram hoje, que o Senhor possa continuar a abençoá-los, abençoar as suas vidas em todas as áreas, Pai, que eles tenham entrado realmente num novo ciclo cheio de realizações e de maior profundidade na intimidade com o Senhor. Abençoamos também a missionária Kátia, Senhor, que está conosco aqui. Obrigada, Senhor, pela filha tua que ela é, uma filha que realmente ama o Senhor, que busca o Senhor, que tem o desejo no seu coração de pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Obrigada porque ela tem respondido ao teu chamado missionário e evangelístico, que ela seja cada dia mais cheia da tua graça, cheia do entendimento da tua palavra, que ela tenha cada dia mais intimidade com o Senhor e possa viver tudo aquilo que o Senhor escreveu para ela, Senhor, no teu livro. Em nome de Jesus, dê-lhe saúde e que ela possa viver todas as bênçãos também que o Senhor já liberou para ela. Senhor, abençoe os teus filhos, a irmã Eliana, a Olívia, o Michael, os seus filhinhos, a pastora Fran, também com seu esposo, a Ângela Vieira, a Vera Lídia, a Marta, a pastora Rafa também, que já estiveram aqui com as suas famílias, que o Senhor possa abençoá-los, a cada um, Senhor, e a mim também, que possamos nos manter, ó Deus, firmes, estudando, Senhor, e buscando cada dia mais, descobrindo tesouros que estavam escondidos e que neste tempo aprove o Senhor revelar a nós. Em nome de Jesus, que nós possamos viver debaixo da tua shalom. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém e amém. Boa noite, amados. Beijão a todos. Shalom. Tenham uma Shalom, boa noite. Um abraço, irmã Kátia. Boa Missionária noite, Kátia. Shalom. Um Irmã abraço. Kátia, parabéns. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ela já saiu, olha só. Amém, amados. Deus abençoe, tá? Beijão a todos. Vou parar a gravação aqui.